Eldorado é uma cidade repleta de ouro, cujo príncipe dessa cidade tinha também o corpo dourado e se banhava em rios de ouros. Além disso, segundo a lenda, diversos tesouros estariam espalhados pela cidade de Eldorado. A primeira vez que se ouviu falar de Eldorado, a cidade perdida, foi por volta do século XV e XVI, pelos conquistadores espanhóis. A cidade perdida de Eldorado conquistou de tal forma o imaginário das pessoas que, por volta do século XV e XVI, arrastou os europeus para a busca do tesouro e da suposta cidade perdida. Entretanto, para compreendermos melhor a história desses aventureiros em busca da cidade perdida de Eldorado, temos que voltar um pouco no tempo. Em 1535, o general Sebastião de Belcázar, após ter destruído a última resistência dos povos incas no norte de Lima, no Peru, ouviu de um indígena que era seu prisioneiro a história de Eldorado. Ele contou que havia uma cidade muito rica, localizada perto da atual Santa Fé de Bogotá, capital da Colômbia, onde viviam os índios Muisca. Ele contou que esse povo tinha o costume de untar o corpo do rei quando o rei subia no trono ou antes de ações guerreiras, com uma substância aderente parecida como uma resina, sobre qual era soprado um finíssimo pó de ouro. Completamente dourado, então, o rei dirigia-se para o meio da lagoa, numa embarcação, e se banhava nas águas, depois de ter lançado para o fundo da lagoa diversas joias e objetos de ouro, e também pedras preciosas como oferenda ao seu Deus. Segundo os registros de Oviedo, em 1543, os espanhóis tinham ouvido dos índios que todas as noites o rei dourado se banhava, retirando o ouro do corpo, mas no dia seguinte voltava-se a banhar no rio em ouro novamente. Essa história acabou despertando a ambição de diversos exploradores europeus, e alguns até perderam suas vidas em busca dessa cidade. Em 1538, o explorador espanhol Jiménez de Quesada partiu com expedições em busca de Eldorado, mas não conseguiu encontrar a cidade. Em 1698, foi descoberta as minas de Itaverava, em Minas Gerais, que logo despertaram a imaginação de vários aventureiros europeus sobre a suposta cidade perdida de Eldorado. Em 1584, o espanhol Antônio de Berriot partiu da Colômbia com o intuito de explorar o interior das Guianas, e em 1590, na região do Orinoco, indígenas lhe disseram que a 7 dias dali havia uma infinita quantidade de ouro, cujas minas eram reservadas aos caciques locais e suas mulheres, embora qualquer um pudesse extrair ouro dos riachos. Porém, ele não conseguiu alcançar as regiões em que os indígenas lhe disseram. Além disso, pouco tempo depois, os relatos escritos da exploração acabaram sendo alterados pelo tenente Domingo Vera, que teria feito acréscimos nos relatos e disse que um suposto sobrevivente da expedição a Eldorado teria vivido lá há algum tempo. Ele inventou esse relato para aumentar a cobiça dos seus superiores. Em 1594, o explorador aventureiro inglês Walter Rowley conduziu uma exploração pelo rio Orinoco até o interior da atual Guiana venezuelana e acabou encontrando apenas alguns objetos de ouro e indícios de minério. O explorador acabou escrevendo livros sobre a expedição em busca de Eldorado, e graças a esse livro, a lenda de Eldorado se popularizou no continente europeu. A história conta que Rowley encontrou no porto de Morequito, às margens do rio Orinoco, um cacique dos povos araucaias,
O inglês logo perguntou ao cacique como chegar à Guiana, que tem ouro e também até os povos incas. O cacique respondeu que não podia chegar à cidade com os meios que ele dispunha naquele momento, e disse que se ele quisesse chegar, ele ajudaria, mas precisaria de ajuda de outros povos que eram inimigos do Império Inca para obter guias até o destino e suprimento da viagem. De acordo com os fatos históricos, um homem do séquito de Topiwari disse que acompanharia Houligan, mas que ele deveria repartir o saque para ambos. Ele disse que as mulheres ficariam para ele e para o seu povo e que todo o ouro ficaria para ele. A história conta que o guia já sabia que os espanhóis já tinham encontrado os maiores tesouros dos povos incas, e Houligan ficou convencido que Eldorado existia, mas ele não conseguiu alcançá-la, por não possuir meios suficientes para encontrá-la. Em 1616, ele tentou realizar uma segunda expedição para encontrar Eldorado, mas não teve sucesso. Mas durante a expedição, acabou saqueando um posto avançado espanhol. Ao retornar, ele acabou sendo executado. Ele acreditava que a cidade de Eldorado se localizava no vasto lago Parima, que seria situado no interior da Guiana, que atualmente se situa o estado de Roraima. Entretanto, a história conta que esse lago nunca existiu, mas ele está representado na maioria dos mapas do século XVII e XVIII, e até alguns mapas do início do século XIX, quando ele finalmente desapareceu e foi substituído pelo rio Parima, na região dos Tepuis, do Monte Roraima. Em 1925, o capitão inglês Percy Fawcett fez uma das últimas procuras pelo Eldorado, que ele apelidava de Cidade Perdida de Z, acompanhado de seu filho e também seu amigo. Ele procurou em meias selvas amazônicas a suposta cidade perdida, mas algumas semanas depois, ele, seu filho e seu amigo simplesmente desapareceram para sempre na Serra do Caiapó. Provavelmente eles podem ter sido mortos pelos índios Calapalo. Mais de 100 expedições foram feitas na região, mas acabaram se perdendo e nunca foram encontradas, tendo feito a região com fama de impenetrável.